Eu tenho um vídeo aqui falando tudo sobre o exame autoneurológico. Um é um vídeo em que eu sou a cobaia do exame para você ver como é o exame, e o outro que eu explico os possíveis resultados e o que pode ser cada resultado. Vou deixar os vídeos linkados aqui se você quiser assistir. Mas às vezes esse não é o exame que seu médico te pediu. Às vezes seu médico te pediu um exame que chama VHIT, VHIT, Video Head Impulse Test, ou teste do impulso cefálico. E aí eu vim contar um pouquinho o que é esse exame e qual a diferença dele para o exame autoneurológico, ou videonistagmografia, ou eletronistagmografia, ou vectonistagmografia. Um monte de palavrão, né? Minha área é cheia de palavrona grande, é difícil de falar. O VHIT é um exame mais novo, mas mais novo não quer dizer melhor. Sempre bom e importante colocar isso. Quando a gente fala em equilíbrio e quando a gente fala do labirinto, para a gente estudar o funcionamento do labirinto, eu vou lembrar de qual é a principal função dele. Então, a principal função do labirinto é perceber a aceleração da nossa cabeça. Então, eu estou subindo no elevador ou descendo no elevador, ou para frente num carro, indo de ré num carro. Então, a mudança de aceleração da cabeça. E a segunda e mais importante função é ajudar a gente a enxergar as coisas paradas quando a gente se move. Então, eu vou tentar dar um exemplo aqui, vou chegar bem pertinho da câmera e vou olhar aqui na câmera, tá bem certinho, e vou mexer minha cabeça. Se você olhar no pretinho do meu olho, parece que ele tá parado, não parece? Mas se você olhar no branquinho do meu olho, você consegue ver que tá mexendo o meu olho sim. Isso acontece por quê? O labirinto percebe o movimento da cabeça para o lado direito, aí ele avisa o cérebro. E em conjunto, rapidinho, o cérebro manda o olho mexer para o outro lado. Então tem um movimento conjunto de cabeça, labirinto e da visão. E isso permite com que a gente ande e veja as coisas paradas. Ou eu faço assim e veja você, a câmera parado. Se uma pessoa não tem labirinto, ela vai ser igual ao celular. Se você pegar o celular aqui e fizer assim, quando você for olhar a imagem, o resultado final do vídeo vai ter feito assim, né? Vamos fazer assim com você. Se eu fizer assim, ó, o que acontece? A câmera faz assim. Agora, se eu chacoalhar minha cabeça, minha imagem não faz isso. Isso acontece pela ligação labirinto e pela ligação do labirinto com a visão. Essa conexão acontece lá no cérebro. Manda o sinal e no cérebro integra essa conexão. O exame autoneurológico, ele vai usar a visão para entender se o labirinto está funcionando. Então, ele vai injetar um ar quente lá dentro do ouvido, ou água quente. Esse ar quente vai esquentar o líquido do labirinto e vai fazer o líquido se movimentar, simulando você fazendo um movimento de cabeça. Como o seu cérebro acha que você está virando a cabeça, ele manda o olho se mexer. E quando ele manda o olho se mexer, vai começar a ter um movimento de olho assim, que a gente chama de nistagmo. Se você quiser ver isso com mais detalhes, clica no vídeo, que aí você vai ver no vídeo exatamente o que é esse movimento e o que acontece. O VHIT, ele já não faz dessa mesma forma. Ele vai, na verdade, fazer movimentos de cabeça. Então, eu não tenho o aparelho aqui comigo. Um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir comprar esse aparelho que é caro. É um sonho de consumo que eu tenho, esse aparelho, para poder auxiliar em muita coisa. Quando eu preciso, eu peço para fazer, eu tenho que caminhar para algum lugar que eu faça. A pessoa que vai estar com óculos, nesse óculos vai ter uma câmera em cima de um dos olhos, e é bom colocar a câmera no olho bom. Às vezes, se a pessoa tem um estrabismo, ou seja, o olho um pouco vesgo, aquele olho não é muito bom para examinar, porque interfere. Então, num olho que não tem estrabismo, e vai ter um laser que vai estar na parede. Então, vamos fazer de conta que o laser está aqui na câmera. E aí o médico vai vir atrás, segurar a cabeça do paciente e vai fazer movimentos de cabeça rápidos assim, fazer o movimento do canal lateral do labirinto. Então, movimentos de cabeça que gerem isso aqui, esse canal mexendo. Mas o legal desse teste é que a gente não estuda só esse canal, a gente também estuda esses daqui. Esse movimento aqui, esse canal aqui, ele seria um movimento de cabeça assim. Então, o médico vai fazer assim com a cabeça e esse canal aqui, esse movimento aqui. E aí, isso daí são do direito e do esquerdo, seria assim, assim e assim. E ele vai fazer isso algumas vezes até ter esses resultados. Qual é o resultado? Vai vir um gráfico em que vai ter uma curva, que é o movimento da cabeça, e em cima dessa curva o movimento do olho. E eu vou ver se o movimento da cabeça e o movimento do olho estão próximos, estão acontecendo juntos. Ou se existe um atraso do movimento do olho, que seria, eu vou simular algo aqui. Então, eu tô olhando na câmera, movimenta a cabeça,
Você vê que meu olho não saiu do lugar, ele tá parado. Agora, quando a pessoa tem um atraso, o médico movimenta a cabeça, o olho vai para lá e depois volta e corrige. Então, esse atraso não é tão grande quanto o meu aqui, é difícil imitar esse atraso, tá? Imitar com perfeição esse atraso, porque a gente consegue ver o tempo de demora do atraso do olho, né? No gráfico tem um tempo ali de demora. Então, eu vejo quanto apareceu esse movimento atrasado. Esse movimento atrasado é chamado de sacada, e eu vejo se tem um atraso, uma sacada, e eu vou entender se esse canal está funcionando mais ou menos. Para que o VRIT é mais indicado ser realizado? Quando o paciente teve um quadro de tontura pela primeira vez na vida, que está durando dias de tontura e geralmente é uma tontura intensa, rotatória, com nistagmo, que a gente quer diferenciar entre uma neurite vestibular ou um quadro central do cérebro. Isso seria muito legal de fazer no pronto-socorro, quando o paciente tem essa tontura pela primeira vez e vai no pronto-socorro. Mas, infelizmente, não é um padrão de ouro aí dos hospitais, não costuma ter esse teste. Seria muito bom se tivesse, ajudar bastante a diferenciar, por exemplo, um AVC de uma região do cérebro de um quadro de inflamação do nervo do labirinto. É a principal indicação. Mas uma pessoa também, ela pode teve um caso de um paciente meu que ele teve uma hemorragia do labirinto, sangrou dentro do labirinto dele, sem causa definida, sem motivo, não encontramos o motivo do sangramento, e aí ele perdeu a função daquele labirinto inteiro, dos 3 canais. E aí quando eu olho o exame dele, eu vejo que do lado esquerdo funciona, e do lado direito, que é o que ele tem alterado, ele não funciona, ele tem atraso em todos os canais quando eles são testados. Então é para isso que serve o VRIT. Ele ajuda a gente a entender esse funcionamento do labirinto também. Ah, eu posso substituir um exame pelo outro? Em algumas situações, pode. Então, na neurite, suspeita de neurite, de isquemia do labirinto, de hemorragia do labirinto, ok. Se eu estou pensando numa doença como a doença de Meniere, eu não posso substituir. Por quê? A doença de Meniere, que aumenta a pressão no líquido no labirinto e com o tempo, depois de tantas crises, pode perder o funcionamento do labirinto, ele vai afetar uma célula do labirinto específica, que é responsável por movimentos de cabeça devagar. E esse movimento de cabeça devagar é o movimento que o otoneurológico, a vectonistagmografia, avalia. O VRIT avalia o movimento de cabeça rápido, assim. Então, ele pode vir normal no Meniere, o VRIT, enquanto o vectonistagmografia virá alterado no Meniere. Então, eu também tenho que pensar qual a minha suspeita de doença para saber qual dos dois eu vou realizar, ok? É isso sobre o VRIT. Se você tem alguma dúvida, algo sobre esse exame específico, você manda aqui nos comentários do canal que eu vou respondendo conforme eu consigo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like aqui e de se inscrever no canal.